E aí pessoal, tudo bom? Professor Basso, mais uma aula de sistemas de controle e servomecanismo. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, deixe seu like, comentários, ajude a divulgar o canal, eu agradeço. Pessoal, a aula de hoje vai falar sobre função de transferência e diagrama. Então aqui eu quero, na verdade, fazer a parte de função de transferência e diagrama de blocos para o motor de corrente contínua. Legal? Então vamos lá. Então a primeira coisa, pessoal, relembrando a função de transferência, então a função de transferência, tá? Por um sistema qualquer, aqui eu tenho a Laplace da saída, aqui a Laplace da entrada, então função de transferência, pessoal, é simplesmente, certo? A Laplace da saída pela Laplace da entrada. No meu caso, eu tenho um motor de corrente contínua, tá? Então como é que funciona o motor de corrente contínua, pessoal? Eu entro com tensão, certo? E a saída é a velocidade angular. Então a função de transferência nesse caso vai ser velocidade angular, ou seja, a transformada da saída pela transformada da entrada. Tranquilo? Então vamos ver como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente obtém essa função de transferência e posteriormente o diagrama de blocos. Então um pouquinho antes, senhores, né? Só algumas coisas sobre motores de corrente contínua. Bom, primeiro, o que eu estou mostrando aqui para vocês é um motor de corrente contínua controlado por armadura, certo? Então, basicamente, o que vocês têm aqui, pessoal? Na entrada, você tem dois comutadores, certo? Tá? Isso aqui é que vai fazer, na verdade, então aqui tem as escovas, o contato elétrico, né? É por aqui que chega a tensão, chega a corrente no meu circuito. Esses comutadores vai fazer com que a corrente, certo? No enrolamento do motor, tá? Inverta de sentido. Legal? Então, o que acontece basicamente é isso. Então, aqui, ó, basicamente você tem enrolamentos, não quer um, obviamente, 2, 3, 4. Aqui você tem, senhores, dois ímãs permanentes, gerando um campo magnético aqui interno, praticamente constante. Legal? Isso aqui é uma figura mostrando basicamente a mesma coisa. Tá? Então, o que vocês têm, na verdade, é o seguinte, né? Partes do motor, tá? Avanços. Bom, antes de mais nada, eu queria que vocês entendessem que hoje em dia, certo? Devido a avanços, né, nessa questão dos materiais magnéticos, né? Uma coisa que todo mundo percebe hoje são os ímãs de neodímio, né? Que são amplamente comercializados e com propriedades magnéticas bem interessantes, tá? Então, esses motores de corrente contínua na verdade, têm se popularizado. Durante um tempo eles ficaram esquecidos, agora eles voltaram. Tá? Não só esses motores, pessoal, que trabalham com escovas, certo? Mas os que trabalham sem escovas, chamados brushless, que também são motores de corrente contínua, só que tem uma vantagem, né? Por não ter esse contato físico, não tem desgaste, as perdas são menores, certo? Então ele tem uma eficiência maior, certo? Tempo de vida útil maior, velocidades atingidas maiores e assim por diante. Por enquanto a gente vai ficar, certo, no estudo desses motores com escova sim. No momento seguinte a gente faz o estudo dos brushless, que seriam corrente contínua sem escova. Tá? Então, ó, o problema todo é o seguinte, se eles estão se popularizando, se popularizaram, aí tem uma coisa simples. Se eles são usados em sistemas mais complicados, eu preciso, certo, para conhecer o comportamento desse sistema como um todo, tá? Elaborar um modelo físico, um modelo matemático adequado para esses motores. É o que a gente vai fazer a partir de agora. Nesse caso do nosso trabalho, pessoal, a gente vai trabalhar com um modelo linear para o motor de corrente contínua. Tá? É o que a gente vai usar mais, é o que eu vou trabalhar nessa aula. Então lá, o princípio de funcionamento, certo? Do motor de corrente contínua. Como é que funciona? Então, o circuito é ligado, tá? Numa fonte de corrente, numa bateria, certo? Vocês têm corrente, então, ó, atravessando a bobina. Na verdade, como eu disse, não é uma só, né? São várias bobinas, certo? Então, o que acontece? Aqui, pessoal, vocês têm interação de campo, certo? Então, o surgimento de força magnética. Força magnética aqui, ó, certo? Legal? Nesses fios. Essa força magnética, olha só, ó, aplicadas em pontos diferentes, sentidos diferentes, vai gerar torque.
E isso vai fazer com que o motor gire bem tranquilo e bem fácil. Lembrando que isso é possível, porque aqui na região, ó, devido a esses ímãs, certo, permanentes, já existe um campo magnético praticamente uniforme, tá? Pessoal, então tá, como é que a gente começa? De onde a gente começa sempre, certo? A construção ou da função de transferência ou do modelo, né, que a gente quer estudar. Sempre a partir do modelo físico. Então, basicamente, o que você tem em modelo físico, pessoal? Vocês têm uma armadura. A armadura a gente considera aqui a parte elétrica do meu circuito. Então, eu tenho, na verdade, fios enrolados na forma de bobinas. Então, toda vez que eu tenho um fio enrolado na forma de bobina, esse fio tem uma certa resistência e possui uma certa indutância. Tá? Aplicada uma tensão, então vê a tensão de entrada, isso vai fazer com que tenha corrente presente no circuito. Aqui, pessoal, vocês têm o ímã, né? Os dois polos do ímã permanente, e o que acontece é o seguinte, toda vez que você tem um indutor, certo? Tá? Se você variar essa tensão, varia essa corrente, e você gera, certo? Uma corrente induzida, tá? Contra o aumento ou diminuição dessa tensão. Então, essa corrente induzida, como o fio tem uma resistência, vai ser, na verdade, ó, expressa numa forma de uma tensão induzida, que a gente chama de força eletromotriz. Tá? Então, a parte elétrica, vocês têm tensão entrando, corrente, indutor, resistor e uma tensão, certo? Contra a eletromotriz, uma força contra a eletromotriz. Legal? Pessoal, esse sistema, né, que na verdade são um monte de bobinas envoltas em um material de permeabilidade magnética alta, tá? Também tem uma parte mecânica. Mecanicamente, se você olhar para ele, esquecendo a parte elétrica, tá? Basicamente ele é um cilindro que gira em torno, certo? Ó, do próprio eixo. Então, o rotor aqui, ó, eu estou considerando toda a parte, né, o fio enrolado, a bobina, só que agora só considerando a parte mecânica. Mecanicamente, então você tem um cilindro de massa que gira em torno de um eixo, sei lá, Z, X, Y, o que vocês quiserem. Todo corpo que gira em torno de um eixo tem um momento de inércia e uma velocidade angular. Como esse rotor gira dentro de um campo, eu vou imaginar que exista um atrito viscoso. E no meu modelo eu vou acrescentar, certo, um outro tipo de atrito, porque, pessoal, imagine que este enrolamento, né, esse corpo, ele está preso a dois rolamentos, certo? Então eu vou adotar aqui ainda um atrito estático devido a esses rolamentos. Então, o que eu vou me basear, né, o modelo físico que eu vou partir é exatamente isso. Aqui, basicamente, no circuito RL, certo? E aqui eu tenho um circuito, obviamente, aqui mecânico. E eu vou ter, né, alguma característica desse circuito que transforma essa parte elétrica nessa mecânica. E é isso que nós veremos a seguir. Então, vamos lá. Modelo matemático, certo? Ou seja, o meu modelo dinâmico. Pessoal, então vamos lá. Armadura. Nós vamos chamar isso de equação elétrica. Então, basicamente, como eu disse, é um circuito RL em série. Usando a lei de Kirchhoff. Então, ó, a tensão do indutor LA, DI de A, ela vai depender de tempo, a corrente DT, mais então, a tensão no indutor, mais a tensão no resistor RI, mais a força contra a eletromotriz tem que ser igual à tensão aplicada. Chamei isso aqui de equação 1. Tá? Tomar cuidado com isso, ó. Estou definindo aqui para vocês uma tabela com todos os termos. VA, então, a tensão elétrica aplicada, e a corrente de armadura, resistência de armadura, indutância de armadura, força contra a eletromotriz, tá? Esse KE aqui, pessoal, esse ômega, eu vou mostrar aqui embaixo. Então, ó, o que nós sabemos sobre a força eletromotriz? Nós sabemos que essa força eletromotriz, pessoal, ela é diretamente proporcional à velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a força eletromotriz produzida e vice-versa, né? Então, se elas são diretamente proporcionais, para transformar isso na igualdade, eu só adicionei uma constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade, então, chamada de constante de força eletromotriz. O que eu vou fazer aqui, basicamente, é substituir isso aqui. Então, tá aqui, ó. Tá? Bom, deixei para o próximo passo. Continuando, ó. Modelo matemático, tá aqui.
Complemento eletromecânico. Então, aqui isso que eu estava comentando com vocês. Olhem comigo aqui, ó. Eu tenho que ter uma equação, pessoal, né, que faz a ligação entre a parte mecânica e a parte elétrica, que é exatamente dado pelo torque ou conjugado do motor. Então, o torque vai ser diretamente proporcional à corrente no motor. Eu sei que quanto mais corrente eu tiver, mais torque eu terei. Se estão diretamente proporcionais, de novo, né? Para transformar isso numa igualdade, eu adicionei uma constante de proporcionalidade, que é a minha constante Km, constante de torque. Então, Tm, torque ou conjugado do motor. A equação mecânica para terminar, pessoal, tá? Então, a equação 3. Então, ó, o torque, certo? O que ele tem que vencer? O momento de inércia, tá aqui, certo? Ele tem que vencer o atrito viscoso e mais um atrito estático. Então, beta é chamado de constante de atrito viscoso, certo? Isso seria algo parecido, pessoal, que acontece quando vocês estão correndo dentro da água, né? Certo? Quanto mais rápido vocês tentam correr, maior, certo? Esse torque, essa força contrária, que se opõe, certo, ao seu movimento. Então, a gente diz que é uma força de atrito, certo? E essa força de atrito, ela é proporcional à velocidade, então. Tá? Então, J é o chamado momento de inércia e F, certo? Atrito estático. Tá? Então, esta equação aqui, pessoal, tá? É uma equação de força resultante igual a massa aceleração para o movimento circular. E essa daqui, ó, é uma equação parecida com isso, só que, obviamente, para a parte elétrica. Bom, tendo as três equações, então eu queria que vocês entendessem o seguinte. O que eu fiz? Ó? Eu dividi o motor de corrente contínua em três partes, certo? A parte elétrica, que me forneceu a equação 1. A parte mecânica, que me forneceu a equação 3, certo? E uma equação de acoplamento eletromecânico, que é a equação 2. Então, a partir dessas três equações, o que eu vou fazer? Eu vou montar três funções de transferência, vou montar três diagramas de blocos e no final eu junto tudo. É isso que eu vou fazer. Então, vamos lá. Função de transferência e diagrama de blocos, certo? Para o motor. Então, agora, realmente, eu vou trabalhar nisso, ó. E diagrama de blocos para o motor, certo? Então, o que eu coloquei aqui, ó? Vamos trabalhar individualmente com cada equação, certo? Ou seja, montar uma função de transferência, um diagrama de blocos para cada parte do motor. É isso que eu vou fazer. Então, vamos lá, pessoal. Vou começar, então, ó, trabalhando somente com a parte elétrica do motor. Então, para chegar na função de transferência, o que eu tenho que fazer a primeira coisa? Aplicar Laplace. Certo? E é isso que eu fiz, ó. LA, que é constante, né? A indutância, a gente imagina que a indutância seja constante. Laplace aplicada a DI, dt. RA, Laplace aplicada a I de T. Mas Laplace aplicado na força eletromotriz. E o Laplace na tensão de entrada. Então, pessoal, o que eu vou ter agora, né, ó, tá? Imaginando condições iniciais nulas, tá? Então, essa Laplace vai me dar simplesmente S e A de S, certo? Aqui vai ter só IA de S, M de S, V de S. Então, eu vou trabalhar com essa equação agora, né? Eu tenho dois termos aqui, pessoal, que tem tensão. E vou tentar entender outras coisas aqui. Então, tá aqui. Então, ó, lembrar que depois eu vou poder, ó, certo? Tirar isso aqui em evidência. Eu quero inicialmente dar uma olhada para isso aqui, então. Olhando para isso, pessoal, o que eu tenho, né? Ó, tá? Lembre-se que a tensão, a força eletromotriz, era proporcional à velocidade por uma constante. Então, se eu aplicar a Laplace, certo? Vai me dar EM em S, W em S, velocidade lá em S, e a mesma constante. Substituir. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu simplesmente, ó, peguei o meu I de S, né? Tá? E isolei. Então, vai sobrar LAS mais RA, ou seja, indutância de armadura S mais a resistência de armadura, mais KE, certo? Velocidade angular S, VA de S, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou passar esse termo para o outro lado, subtraindo. E olha só, eu só posso subtrair de tensão. Eu deixei claro no começo da aula que isso aqui é uma tensão. Força eletromotriz é uma tensão, certo?
Então eu vou chamar agrupa essas duas tensões, essa diferença nesse VA''S. Tá? Então eu chamei tudo isso aqui de V'S. O que eu queria que vocês entendessem agora é o seguinte, ó, pensa comigo lá olhando o circuito de armadura, tá? O que a gente faz? A gente aplica uma tensão na entrada e na saída eu vou ter o quê? Corrente elétrica, certo? Essa corrente vai ser essa tensão vai ser transformada em corrente. Então, lembrando, ó, como é que eu defino a minha função de transferência agora elétrica? Saída, então a saída é a corrente pela entrada, que é aquela tensão. Se vocês dividirem um pelo outro naquela equação, senhores, vai dar 1 sobre LAS mais RA. Ou seja, indutância de armadura, resistência de armadura. Tá? Então, essa é a função de transferência elétrica. Pessoal, olha aqui, ó, aqui é 1, certo? Então, não apresenta zeros e ela terá um polo, certo? Aonde? Onde é que isso, ó, onde é que essa parte de baixo vai se tornar nula? Quando o S for menos R sobre LA. Comentários legais. Primeiro, ela é toda real e está do lado do quê? Esquerdo. Então, com certeza, essa parte elétrica da minha função de transferência do motor de corrente contínua é com certeza estável. Continuando, pessoal, como é que eu monto o diagrama de blocos para isso agora? Então, vamos lá, ó. Eu tinha lá minha tensão. Então, se vocês voltarem lá comigo, aqui, ó, você tem a minha tensão de entrada, certo? Menos essa tensão aqui, certo? Que é da força eletromotriz, sendo igual a isso daqui. Então vamos lá. Ó, tensão de entrada, que eu estou aplicando, subtrair a força eletromotriz, isso vai me dar a minha G de S, portanto, certo? 1 sobre LAS mais RS, e na saída eu tenho corrente então. Essa é a primeira parte, né, do diagrama total, ou seja, o diagrama de blocos apenas para a parte elétrica. Pessoal, fazendo a mesma coisa, agora para o acoplamento eletromecânico, como é que eu faço isso? Aplica-se Laplace. Aqui é fácil porque aqui essas coisas são diretamente proporcionais, então Laplace, certo? Vai me dar o torque mecânico S igual a Km e A de S. Então, lembrando que entrou corrente, e essa corrente tem que ser convertida em torque. Então, a minha saída agora, pessoal, é o torque e a minha entrada a corrente. Então, se eu dividir a saída pela entrada, eu tenho somente Km, tá? Então, ó, entrou corrente, saiu torque e aqui eu tenho, então, certo? O meu Km como sendo a função de transferência eletromecânica, tá? Então, a transmecânica não apresenta zeros e não apresenta polos, então, com certeza, certo? Não vão ter problema. Pessoal, a última parte é trabalhar, obviamente, agora com a parte mecânica, né? A função de transferência de diagrama de blocos para a parte mecânica no motor. Pega essa equação, aplica-se Laplace. Então, ó, vou brincando. O que eu fiz agora aqui, ó, pessoal? Ó, velocidade, simplesmente isolei o quê? Velocidade, certo? E por último, o que eu vou fazer é simplesmente passar, ó, essa parte associada ao torque gerado pelo atrito estático, subtraindo do torque total. Então, isso é JS mais beta, tá? O que nós temos que lembrar agora, pessoal? Nós temos que lembrar que, tá? Bom, antes de tudo, né? Então, a minha função de transferência, certo? Tá? É a saída, então, ó, entra torque, né? E a saída final do meu motor de corrente contínua é velocidade, então é velocidade pelo torque, eu chamei de linha, né? Então isso vai dar 1 sobre JS mais beta. Coisas importantes, essa é a função de transferência, não apresenta zero e apresenta um polo real também do lado esquerdo, portanto, não será instável, ou seja, será estável. Aqui tem o diagrama de blocos, então, ó, saída, pessoal, minha velocidade, entra torque, certo? Parte desse torque vai ser o quê? Perdido, tá? Devido a esse torque, devido ao atrito estático, tá? Que estou subtraindo, entra na minha G, função de transferência mecânica, e por último, sai a velocidade angular.
Feito isso, primeira coisa, como é que eu calculo a função de transferência total? Pessoal, é só manipular os blocos, né? Lembrar que eles estão em série em paralelo e aplicar o que já foi visto em outras aulas. Então aqui ó, tem a minha função, eu coloquei aqui de uma maneira geral, não perdi muito tempo, porque eu não vou utilizar essa forma da função de transferência para trabalhar. Bom, mas aqui ó, tá km, certo? A minha constante, RALAS mais JS multiplicado aqui, km, kp aqui, tá? Tranquilo, pessoal? Então vamos lá, como é que fica agora para terminar a função de transferência, o diagrama de blocos para o motor? Agora ó, é o total, o final, tá? Então vamos lá, é só juntar as coisas, pessoal. Presta atenção, de onde eu vou partir? Vou partir daqui, né? Da minha mecânica. Lembra que eu tinha uma entrada, aqui eu tinha um KE e aqui eu tinha minha função, que era a minha função de transferência elétrica. Saiu o quê? Corrente? Então eu vim aqui e juntei a segunda parte. Olha que legal, ó. Aqui vocês têm a eletromecânica, entra a corrente, passa por KE, que é a função de transferência eletromecânica, me gera torque. Aqui, ó. Entra IS, passa por KM e gera torque. Certo? E o torque, por último agora, aqui, ó. Entrou torque, parte do torque vai ser perdido aqui, vai passar pela função de transferência agora mecânica, me gerando velocidade angular. Então, na verdade, certo? A única coisa que tem que tomar cuidado é o seguinte, né? Aqui, ó, tá? Aqui tem que entrar, pessoal, subtraindo, um KE vezes quem? A velocidade angular. Daqui, ó, eu posso, né, trazer a velocidade angular, certo? Então, ó, se eu pegar aqui, ó, aqui eu estou entrando com velocidade angular, um ponto simplesmente de divisão, né? Aqui sai velocidade angular e aqui vem velocidade angular, mas aqui não entra velocidade angular, tem que entrar tensão. Então, multiplica-se pelo fator KE para virar KE vezes ômega S, entrando novamente aqui, certo? Podendo agora ser subtraído, já que é tensão. Então, isso que vocês estão vendo aqui é o que nós vamos trabalhar, tá? Essa é a minha função de transferência total aí para o meu motor de corrente contínua. Lembrando que isso é um modelo linear. Legal? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Não acho que seja uma coisa tão complicada assim. Legal? É isso aí, pessoal. Abraço. Até mais.